Bom dia, meus queridos. Meu nome é Dona Conceição, tenho 85 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei em silêncio por quase toda a minha vida. Antes de começar, queria pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e me contem nos comentários. De onde vocês estão me assistindo? Seria uma alegria saber que minhas palavras estão chegando em tantos lugares diferentes. Nasci em 1940, numa cidadezinha do interior, dessas onde todos se conheciam e as aparências importavam mais que qualquer outra coisa. Éramos uma família de respeito, aos olhos da comunidade. Meu pai trabalhava na única fábrica da região. E minha mãe? Bem, minha mãe era considerada uma mulher exemplar, sempre bem vestida nos eventos da igreja, sempre com um sorriso nos lábios quando estávamos em público. Mas dentro de casa, quando as portas se fechavam, eu conhecia outra mulher. Uma mulher que tinha os olhos vazios e as mãos pesadas. Uma mulher que encontrava no álcool a única maneira de suportar seus próprios demônios. Meu pai nos abandonou quando eu tinha apenas 4 anos. Lembro do dia em que ele saiu pela porta com uma mala pequena, dizendo que ia buscar trabalho na capital. Nunca mais voltou. E a partir daquele dia, minha mãe passou a me olhar de uma maneira diferente, como se em meu rosto ela visse o homem que a deixou. Você tem os olhos dele, os mesmos olhos mentirosos, ela dizia, enquanto bebia direto da garrafa que escondia embaixo da pia da cozinha. As punições começaram pequenas. Um beliscão quando eu derrubava algo, um tapa quando eu falava demais. Mas com o tempo, à medida que o álcool foi consumindo mais e mais da mulher que um dia foi minha mãe, os castigos se tornaram mais severos. O armário de lençóis no corredor se tornou meu cárcere. Um espaço tão pequeno que, mesmo sendo uma criança magricela, eu mal conseguia me sentar. O cheiro de mofo e naftalina impregnava minhas roupas, meus cabelos, minha pele. Às vezes ficava lá por tanto tempo que acabava adormecendo, encolhida como um animalzinho assustado. Crianças não devem ser ouvidas, ela repetia, enquanto girava a chave. E então vinha o silêncio, quebrado apenas pelos meus soluços e, eventualmente, pelo som da televisão ou do rádio que ela ligava para abafar meus pedidos de socorro. Na escola, eu era a menina quieta, sempre com roupas de manga comprida mesmo no calor, para esconder as marcas. Aprendi desde cedo a mentir sobre os hematomas. Caí da árvore do quintal, escorreguei na escada. Mentiras que os adultos à minha volta aceitavam com facilidade, porque era mais confortável acreditar nas histórias que eu contava do que enfrentar a verdade que meus olhos assustados revelavam. Aos 7 anos, descobri que minha mãe ficava mais calma quando eu assumia as tarefas da casa. Então, ainda tão pequena que precisava subir em um banquinho para alcançar a pia, comecei a cozinhar, limpar e lavar roupas. Minhas mãos, que deveriam estar brincando com bonecas, ficaram ásperas e rachadas pelo sabão e água sanitária. Lembro especialmente do meu aniversário de 8 anos. Tínhamos uma vizinha, Dona Clotilde, que sempre tentava olhar por mim. Ela convenceu minha mãe a fazer uma pequena celebração. Houve um bolo simples, 2 ou 3 colegas da escola. Por algumas horas, senti como seria viver em uma casa normal, com risadas e presentes. Mas quando todos foram embora e ficamos apenas nós duas, minha mãe quebrou o prato com o resto do bolo na parede e me fez limpar, dizendo que eu não merecia nada daquilo, que eu era a razão de toda a sua infelicidade. Naquela noite, depois de limpar cacos de porcelana e cobertura de bolo, chorei até meus olhos secarem. Não tanto pela crueldade, a qual já estava acostumada, mas pela breve sensação de normalidade que havia experimentado e que me foi arrancada tão abruptamente. Os anos foram passando e aprendi a viver nas sombras da nossa casa. Sabia quando evitar minha mãe. Geralmente após o expediente do trabalho dela como costureira, quando o cheiro de bebida já estava forte em seu hálito. Aprendi a fazer meus deveres escolares escondida, pois para ela, estudar era perda de tempo para uma menina. Ainda assim, a escola se tornou meu único refúgio. Entre aquelas paredes, por algumas horas, eu podia respirar sem medo. Foi lá que descobri os livros e, com eles, a possibilidade de escapar,
mesmo que apenas em minha imaginação. Uma professora em particular, Dona Augusta, notou meu interesse pela leitura e começou a me emprestar livros. Ela nunca fez perguntas diretas sobre os machucados ou sobre minha tristeza constante, mas seu olhar compassivo me dizia que ela sabia. Em casa, escondia os livros no forro do colchão rasgado, onde dormia. À noite, quando minha mãe finalmente apagava depois de beber, eu acendia um toco de vela e lia, transportando-me para mundos onde crianças eram amadas e protegidas. Uma vez, ela me pegou lendo depois da meia-noite. Arrancou o livro das minhas mãos e o queimou no fogão a lenha, página por página, enquanto eu assistia, paralisada. "Histórias não enchem barriga, menina tola", ela gritou, antes de me empurrar contra a parede com tanta força que perdi o ar. Aquela era minha realidade naquela época. Uma criança que aprendeu a se mover como um fantasma pela própria casa, a respirar o mais silenciosamente possível, a existir sem ser notada. Uma criança que, aos 10 anos, já carregava responsabilidades de adulto e cicatrizes, algumas visíveis, outras profundamente escondidas, que eu achava que jamais iriam curar. Ninguém interferia. Era o começo dos anos 50, e o que acontecia dentro de casa era considerado assunto particular da família. As mulheres da vizinhança suspeitavam, algumas até sabiam, mas baixavam os olhos quando me viam mancando ou com marcas no rosto. Era o silêncio dos outros que reforçava minhas correntes. Quando completei 12 anos, em 1952, meu corpo começou a mudar. Eu já não era mais aquela menina franzina que se encolhia nos cantos. Estava me tornando uma moça, e isso despertou um novo tipo de raiva na minha mãe. "Agora os homens vão começar a olhar para você, e você vai me abandonar como seu pai fez", ela dizia, enquanto analisava meu rosto no espelho com desprezo. Aquelas palavras me machucavam mais que qualquer golpe físico, porque, apesar de tudo, havia dentro de mim um desejo absurdo de ser amada por ela, de receber dela ao menos um gesto de carinho. Nessa época, minha mãe começou a trabalhar em uma fábrica de tecidos que abriu na cidade. O salário era melhor que o da costura, mas o trabalho era exaustivo. 12 horas por dia, 6 dias por semana. Ela chegava em casa com os dedos sangrando, o corpo exausto e a alma mais amargurada que nunca. E claro, sua companheira inseparável, a garrafa. Essa rotina me deu alguma liberdade. Na ausência dela, eu podia respirar, estudar, até mesmo cantar baixinho enquanto lavava as roupas ou varria o quintal. Mas quando a noite chegava, o medo voltava a me consumir. Eu escutava seus passos pesados na escada, a porta se abrindo, e meu corpo inteiro congelava em antecipação ao que poderia acontecer. Foi nessa época que comecei a criar rotas de fuga. Embaixo da minha cama havia uma pequena trouxa com uma muda de roupa e algumas moedas que juntei, lavando roupa para vizinhos. Planejava fugir para a capital, onde talvez, eu sonhava, meu pai estivesse. Talvez ele tivesse se arrependido de nos deixar. Talvez ele não soubesse o inferno que minha vida tinha se tornado. Aos 14 anos, tentei fugir pela primeira vez. Era uma noite de tempestade, e pensei que o barulho da chuva mascararia meus passos. Cheguei até a estação de trem, molhada até os ossos, tremendo de frio e medo. Mas quando vi o trem chegando, seus faróis cortando a escuridão como olhos de um monstro, perdi a coragem. Para onde eu iria? Como sobreviveria sozinha? E se lá fora fosse ainda pior? Voltei para casa antes que minha mãe notasse minha ausência. Na manhã seguinte, ela encontrou minhas roupas úmidas escondidas no quintal. Naquela noite, fui trancada no armário por quase 24 horas, sem comida, sem água, apenas com o som da sua voz do outro lado da porta, me lembrando que eu nunca seria nada além de um fardo, um erro, uma decepção. Aos 15 anos conheci José. Ele tinha 17 e trabalhava entregando pão na padaria local. Frequentemente passava por nossa casa e sempre tinha um sorriso para mim. Foi a primeira pessoa que realmente me viu. Não a menina assustada, não a filha da bêbada da cidade, apenas eu. Começamos a nos encontrar escondidos. Conversávamos sobre livros,
Ele também amava ler, sobre música, sobre um futuro que parecia tão distante quanto as estrelas. Ele me disse que, quando fizesse 18 anos, iria para São Paulo buscar trabalho e que voltaria para me buscar. Vamos construir uma vida longe daqui, ele prometeu, segurando minhas mãos com tanta delicadeza que quase desmoronei. Por 6 meses, vivi em 2 mundos, o inferno da minha casa e o paraíso daqueles breves momentos com José. Durante esse tempo, suportei os abusos da minha mãe com uma nova resistência. Havia esperança agora, um futuro pelo qual valia a pena aguentar. Então, num domingo de março de 1956, algo terrível aconteceu. Minha mãe retornou da missa mais cedo do que o habitual e me pegou no quintal, despedindo-me de José. Nunca esquecerei a expressão no rosto dela. Não era raiva, era algo pior, mais frio, mais calculado. Ela esperou que José se afastasse e então me arrastou para dentro de casa pelos cabelos. Então você quer ser uma vagabunda como sua avó? Como eu! Ela gritou enquanto rasgava meu único vestido bonito, aquele que eu usava apenas para esses encontros. Você acha que ele realmente se importa com você? Que vai voltar? Homens só querem uma coisa de mulheres como nós. Naquela tarde, ela me espancou como nunca havia feito antes. Usou o cinto do meu pai, que ainda guardava como uma relíquia amarga. Quando terminou, eu mal conseguia me mover. Meus lábios estavam rachados, havia sangue em meu rosto, e sentia como se algumas costelas estivessem quebradas, mas o pior estava por vir. No dia seguinte, descobri que ela havia ido até a padaria onde José trabalhava. Contou ao dono que José estava desonrando sua filha, inventou que me encontrava seminua com ele, disse que eu tinha problemas mentais e era facilmente manipulável. José foi demitido e, pelo que soube depois, sua família o mandou para morar com parentes no Paraná. Ele partiu sem se despedir. Não o culpo. O que poderia fazer um rapaz de 17 anos contra os rumores de uma cidade pequena, contra a vergonha imposta à sua família? Mas naquele momento, meu coração se despedaçou. Minha única chance de escape tinha desaparecido. Foi o período mais sombrio da minha vida. Parei de comer, de falar, praticamente de existir. Ia para a escola e voltava como um autômato. Minha mãe, satisfeita com sua vitória, voltou à rotina de beber e me ignorar, exceto quando precisava descontar sua frustração. Numa noite, cerca de 2 meses após a partida de José, ela estava mais bêbada que o habitual. Começou a falar sobre minha avó, sua mãe, algo que nunca havia feito antes. Entre goles de cachaça, contou como havia sido abusada pelo padrasto desde os 9 anos de idade, enquanto minha avó fingia não ver para não perder o teto e o sustento. Como engravidou aos 16 anos e foi expulsa de casa, como teve que se virar sozinha nas ruas. Você acha que eu sempre fui assim? Ela disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu era doce como você, sonhadora como você. Mas o mundo quebra meninas como nós. Quebra e depois culpa a gente pelos cacos. Aquela foi a única vez que vi algo parecido com vulnerabilidade nela. No dia seguinte, ela não mencionou nossa conversa e eu também não tive coragem. Mas algo mudou dentro de mim naquela noite. Percebi que estava presa não apenas na casa dela, mas em um ciclo terrível que se repetia por gerações. E tomei uma decisão. Eu seria a última. Comigo, aquela corrente de dor e abuso seria quebrada. Comecei a estudar com uma determinação quase desesperada. A escola, que antes era apenas um refúgio, tornou-se minha obsessão. Enquanto minha mãe pensava que eu estava fazendo as tarefas domésticas, eu devorava livros de matemática, ciências, literatura. Uma professora, Dona Teresa, notou minha dedicação e começou a me dar aulas extras depois do horário normal. Você tem uma mente brilhante, Conceição, ela me dizia. E aquelas palavras eram como água para uma planta quase morta. Alguém acreditava em mim, via além das roupas remendadas e dos olhos sempre baixos. Aos 16 anos, soube de um concurso para uma bolsa de estudos em uma escola normal na capital do estado. Era o que chamavam de escola de professores, onde moças estudavam para se tornarem educadoras. A bolsa incluía moradia em um alojamento para alunas do interior.
Durante semanas, estudei escondida para a prova de admissão. Dona Teresa me ajudou com livros e exercícios. No dia do exame, disse à minha mãe que ia ajudar na limpeza da igreja. Uma mentira que ela aceitou sem questionar, pois já estava meio embriagada mesmo sendo apenas 9 da manhã. Fiz a prova com as mãos tremendo, o coração disparado. Sabia que era minha única chance. Se não passasse, teria que esperar mais um ano inteiro e não sabia se sobreviveria tanto tempo naquela casa. 2 semanas depois, Dona Teresa apareceu em nossa porta com um envelope nas mãos e um sorriso que iluminava seu rosto. Eu havia passado. Em primeiro lugar. Minha mãe estava em casa naquele dia. Ouviu tudo em silêncio, os olhos vidrados, a expressão ilegível. Quando Dona Teresa se foi, eu esperava gritos, golpes, qualquer coisa. Mas o que veio foi ainda mais perturbador. Silêncio absoluto. Ela apenas me olhou, um olhar que parecia atravessar minha alma, e disse: "Vá, talvez você tenha mais sorte que eu." E assim, aos 17 anos, deixei aquela casa com apenas uma mala pequena, contendo tudo o que possuía no mundo. No ônibus que me levaria para longe, enquanto observava os contornos da minha cidade desaparecerem na distância, não senti alegria ou triunfo. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Estava escapando, sim, mas também estava deixando para trás uma mulher quebrada, sozinha com seus demônios. Não sabia então, mas nossos caminhos voltariam a se cruzar muitos anos depois, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. A escola normal na capital era um outro mundo. Um prédio imponente de 3 andares, com janelas enormes que deixavam entrar luz por todos os lados, tão diferente da penumbra que marcou minha infância. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma cama só para mim, limpa e com lençóis macios. Dividia o quarto com outras 3 moças bolsistas do interior, mas todas respeitavam o espaço umas das outras. Que luxo era aquele, ser respeitada. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu não sabia como me comportar em um ambiente onde ninguém gritava, onde não precisava me esconder. À noite, acordava sobressaltada, achando que tinha esquecido de fazer alguma tarefa doméstica e seria punida. Levava alguns segundos para me lembrar onde estava, para o coração desacelerar. Minhas colegas de quarto notavam meu comportamento estranho, como eu me encolhia quando alguém levantava a voz, como guardava pedaços de pão do jantar embaixo do colchão para os dias em que, na minha cabeça, a comida poderia ser negada como castigo. Elas nunca perguntaram diretamente, mas suas gentilezas silenciosas me diziam que entendiam, cada uma a seu modo, que eu carregava feridas invisíveis. Em 1958, comecei a entender que educação era mais que decorar fórmulas ou recitar poemas. Era uma forma de libertação. Na biblioteca da escola, descobri livros que falavam sobre pedagogia, psicologia, filosofia. Autores que defendiam uma educação transformadora, baseada no diálogo e no respeito à individualidade de cada aluno. Palavras que faziam tanto sentido para aquela menina que fui, aquela que sempre aprendeu pela dor e pelo medo. Lembro-me de chorar ao ler Paulo Freire, que começava a circular entre nós, estudantes, ainda antes de seus trabalhos mais conhecidos. A ideia de que a educação poderia ser um ato de amor, uma troca genuína entre professor e aluno, e não uma imposição autoritária, me tocou profundamente. É isso que quero ser, pensei. Uma professora que enxerga seus alunos, que nota quando algo está errado, que não vira o rosto para o sofrimento silencioso. Nos finais de semana, enquanto muitas colegas voltavam para suas casas, eu ficava na escola. Trabalhava meio período na secretaria para ganhar algum dinheiro extra. O restante do tempo passava estudando ou ajudando na alfabetização de adultos em um projeto social da escola em bairros pobres da cidade. Ver aqueles olhos cansados de trabalhadores se iluminarem quando conseguiam ler sua primeira palavra completa me enchia de um propósito que nunca havia sentido antes. Uma das professoras da escola normal, Dona Celina, tornou-se uma mentora para mim. Uma mulher forte, já na casa dos 60 anos, que havia dedicado sua vida à educação. Ela me convidava para tomar chá em sua pequena casa nos domingos à tarde. Conversávamos sobre livros, sobre o futuro,
sobre política. Eram os anos JK, e o Brasil vivia um período de otimismo e crescimento que parecia afetar até mesmo pessoas simples como nós. Conceição, ela me disse certa vez, você tem uma sensibilidade especial para compreender a dor dos outros. Isso não é comum. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem verdadeiramente enxergar o próximo. Não desperdice esse dom. Em 1960, último ano da escola normal, tive que fazer um estágio prático em uma escola primária. Fui designada para uma classe de primeiro ano em um bairro muito pobre, daqueles que surgiam rapidamente na periferia da cidade com o êxodo rural. Crianças descalças, muitas desnutridas, algumas com marcas visíveis de violência. Crianças como eu fui. Uma delas, Antônio, me marcou profundamente. Um menino de 7 anos, magro como um graveto, que se sentava sempre no fundo da classe e mal falava. Seus olhos, porém, eram atentos, observando tudo. Comecei a notar que, quando pensava que ninguém estava olhando, ele pegava as sobras de lanche dos colegas que jogavam fora. Um dia, o vi guardando um naco de pão em um saquinho de papel, cuidadosamente, como um tesouro. Naquele momento, vi a mim mesma. Reconheci o comportamento, a fome que vai além do estômago vazio, a prevenção para os dias ruins que sempre parecem estar à espreita. Ao final da aula, chamei Antônio para conversar. Não fiz perguntas diretas. Sabia que crianças como nós aprendem cedo a mentir para se proteger. Em vez disso, contei-lhe uma história. Uma história sobre uma menina que também guardava comida, que tinha medo de dormir, que se culpava por coisas que não eram sua culpa. Ele não disse nada enquanto me ouvia, mas seus olhos falavam volumes. Ao final, perguntei se ele queria ser meu ajudante especial na sala de aula. Precisava de alguém para organizar os livros, distribuir material. Ele assentiu, um movimento quase imperceptível. Nas semanas seguintes, fiz questão de sempre trazer um lanche extra, que por acaso sobrava e que eu oferecia a ele para levar para casa. Aos poucos, ganhei sua confiança. Descobri que ele vivia com o pai, um homem alcoólatra que perdera o emprego depois que a mãe do menino faleceu, no parto de um irmão que também não sobreviveu. A raiva, o luto e a bebida transformaram o homem em um monstro para o próprio filho. Conversei com a diretora da escola, expliquei a situação. Juntas, procuramos a assistência social do município. Não foi fácil. Naquela época, a interferência em assuntos de família era vista com maus olhos. Mas insisti, usei tudo o que havia aprendido na escola normal sobre os direitos da criança, ainda tão pouco reconhecidos. Conseguimos que Antônio fosse matriculado em um programa de escola integral, onde recebia 3 refeições diárias e ficava longe de casa a maior parte do tempo. O pai foi encaminhado para um grupo de apoio a alcoólicos. Não sei se ele realmente frequentou, mas o simples fato de as autoridades estarem observando a família já fez com que os abusos mais graves cessassem. No final daquele ano, quando me formei na escola normal, Antônio já era outro menino. Não completamente curado, feridas como as nossas nunca cicatrizam totalmente, mas estava no caminho certo. Ele me deu de presente um desenho. Uma mulher com um livro na mão, rodeada de crianças sorridentes. No canto do papel, escreveu com sua letra trêmula de criança: para a professora que me viu. Foi ali, naquele pedaço de papel pautado, que encontrei minha vocação definitiva. Eu seria uma professora que vê, que nota, que não vira o rosto, que quebra ciclos de violência através da educação e do amor. Em 1961, já formada, consegui uma colocação como professora primária em uma escola pública na mesma capital. Aluguei um quarto pequeno perto da escola e comecei a construir minha vida independente. Não era fácil. O salário de professora mal dava para o básico e eu enviava uma pequena parte para minha mãe todo mês, mesmo sem receber qualquer agradecimento ou resposta às cartas que mandava junto com o dinheiro. Eu não conseguia odiá-la, mesmo depois de tudo. A conversa daquela noite, anos antes, quando ela falou sobre sua própria infância, havia plantado em mim uma semente de compreensão. Não de perdão. Ainda não estava pronta para isso,
mas de entendimento de que ela também foi uma vítima que não encontrou forças para quebrar seu ciclo de dor. Os anos 60 foram de transformação para o Brasil e para mim. Enquanto o país passava por reviravoltas políticas dramáticas, eu construía, tijolo por tijolo, uma vida baseada no serviço aos outros. Minha sala de aula era um pequeno oásis de segurança e afeto. Ali, tentava criar o ambiente que nunca tive na minha própria infância. Em 1964, quando o golpe militar aconteceu, senti na pele o que significava viver sob um regime que não tolerava questionamentos. As escolas foram os primeiros alvos. Livros censurados, currículos modificados, professores perseguidos. Tínhamos que ensinar civismo e moral, enquanto nos bastidores, colegas desapareciam por pensarem diferente. Foi nessa época que conheci Carlos, um professor de história do ginásio que funcionava no mesmo prédio da minha escola primária. Um homem gentil, com olhos bondosos e um sorriso fácil, mesmo naqueles tempos difíceis. Ele organizava reuniões secretas com outros professores, onde discutíamos formas de manter vivo o pensamento crítico, mesmo sob a censura e a repressão. Carlos foi o primeiro homem que não me causou medo desde José, tantos anos antes. Desenvolvemos uma amizade baseada no respeito mútuo e nos ideais compartilhados. Ele havia perdido a esposa para o câncer anos antes e criava sozinho uma filha pequena, Teresa. Aos poucos, comecei a ajudá-lo com a menina. Levava-a para a escola quando ele tinha reuniões, ensinava-lhe a ler, contava-lhe histórias. Em 1966, Carlos me pediu em casamento. Fiquei paralisada diante do pedido. Uma parte de mim desejava desesperadamente aquela família, aquele amor sereno que ele me oferecia. Outra parte temia repetir os erros da minha mãe, descontar em pessoas inocentes a dor que carregava. E se eu não soubesse amar? E se a violência estivesse tão entranhada em mim que um dia explodisse contra Teresa ou contra uma criança que viéssemos a ter? Preciso de tempo, respondia Carlos, e ele, com sua paciência infinita, assentiu. Tenho todo o tempo do mundo para você, Conceição. Durante meses, debati-me com esses medos. Cheguei a procurar a única psicóloga da cidade, uma mulher corajosa que atendia escondido professores e estudantes traumatizados pela repressão do regime. Ela me ajudou a entender que eu não estava condenada a repetir o ciclo de abuso, que minha consciência sobre os traumas já era, em si, um passo gigantesco para superá-los. Em dezembro de 1966, disse sim a Carlos. Foi uma cerimônia simples, apenas com amigos próximos. Teresa, então, com 9 anos, foi quem levou as alianças, radiante com a ideia de ter finalmente uma mãe. No dia do casamento, mandei uma carta para minha mãe, convidando-a para a cerimônia. Sabia que ela provavelmente não viria, e de fato não veio, mas sentia que precisava estender a mão, mostrar que estava disposta a construir uma nova relação se ela também quisesse. Nos anos seguintes, construímos uma família forte, baseada no amor e no respeito mútuo. Carlos me ensinou que nem todos os homens são como meu pai, que abandonou sua família, ou como o padrasto da minha mãe, que abusou dela. Teresa se tornou a filha que nunca pensei que teria, e vê-la crescer saudável, confiante e feliz era minha maior alegria. Em 1968, no auge da repressão militar, Carlos foi detido por causa de suas atividades consideradas subversivas, que não passavam de grupos de estudo e distribuição de livros proibidos. Ficou preso por 2 meses e foram os dias mais sombrios da minha vida adulta. Teresa e eu vivíamos em constante terror, temendo que ele nunca mais voltasse, como tantos outros. Quando Carlos foi finalmente liberado, estava abatido, mais magro, com marcas que preferiu não explicar. Decidimos então nos mudar para uma cidade menor, menos visada pelo regime. Recomeçamos do zero, ambos como professores em escolas locais. Ali, continuamos nosso trabalho de formação de consciências, mas de forma mais discreta, adaptando-nos para sobreviver àqueles tempos difíceis. Foi nessa pequena cidade que, em 1970, recebi um telegrama que mudaria o curso da minha vida novamente. Minha mãe estava gravemente doente.
O alcoolismo finalmente havia cobrado seu preço e seu fígado estava falhando. Uma vizinha, ao encontrá-la desacordada, havia encontrado meu endereço em uma caixa onde ela guardava todas as cartas que enviei ao longo dos anos, cartas que achei que nunca fossem lidas. Li aquele telegrama inúmeras vezes, sentada na nossa pequena cozinha, enquanto Carlos preparava o jantar. Minha mãe estava morrendo. A mesma mulher que marcou meu corpo e alma com cicatrizes, que me trancou em armários escuros e esmagou meus sonhos de infância, agora precisava de mim. O que eu devia a ela? Nada, pensariam muitos. Seria tão fácil simplesmente ignorar aquele pedaço de papel, continuar minha vida, deixar que o passado finalmente se enterrasse sozinho. Mas algo dentro de mim sabia que eu jamais encontraria paz completa se virasse as costas agora. Não por ela, mas por mim. Por aquela menina assustada que ainda vivia dentro de mim e que, de alguma forma estranha, ainda esperava que sua mãe a amasse um dia. Carlos e Teresa apoiaram minha decisão sem questionar. Faça o que seu coração mandar, disse meu marido, segurando minhas mãos nas suas. Teresa, então com 13 anos, surpreendeu-me com sua maturidade. Vovó também precisa de cura, não é, mamãe? Em 1970, retornei à minha cidade natal pela primeira vez em mais de uma década. As ruas pareciam menores, as casas mais desbotadas, como se a cidade inteira tivesse envelhecido junto com suas lembranças. Caminhei lentamente até nossa antiga casa, já imaginando o cheiro de mofo e álcool que encontraria. Para minha surpresa, a casa estava limpa. Não bonita ou acolhedora, mas limpa. E minha mãe, minha mãe, era uma sombra da mulher que habitava meus pesadelos. Magra até os ossos, amarelada pela doença hepática, parecia ter envelhecido 30 anos, ao invés de 10. Quando me viu na porta do quarto, seus olhos, os mesmos olhos duros que me julgaram por tantos anos, encheram-se de algo que nunca havia visto neles antes: vergonha. Você veio, ela murmurou, a voz quase um sussurro. Vim, respondi, sentindo um nó na garganta. Passei a semana seguinte organizando sua casa, falando com médicos, preparando tudo para levá-la conosco. Os especialistas não davam mais que alguns meses de vida para ela. Seu fígado estava completamente destruído pelo álcool, e naquela época não havia os tratamentos que existem hoje. Ao arrumar seus pertences, encontrei dentro de uma caixa de sapatos velha todas as cartas que enviei ao longo dos anos. Não apenas guardadas, mas cuidadosamente organizadas por data, algumas com marcas de lágrimas, outras com cantos dobrados de tanto serem manuseadas. Junto com elas, havia recortes de jornal, pequenas notícias sobre a escola onde eu lecionava, sobre eventos educacionais dos quais participei. Ela havia me acompanhado à distância, em silêncio. Encontrei também uma fotografia amarelada. Minha mãe, jovem e sorridente, ao lado de um homem que reconheci como meu pai. No verso com letra trêmula, ela havia escrito: "Os dias felizes antes da escuridão." Aquela imagem me atingiu como um soco. Ela também teve sonhos, também conheceu a felicidade, também foi jovem e cheia de esperança antes que a vida a quebrasse. Levamos minha mãe para morar conosco em setembro de 1970. Carlos adaptou o pequeno escritório no térreo de nossa casa para ser seu quarto, já que ela não conseguia mais subir escadas. Teresa, inicialmente tímida com aquela avó que nunca havia conhecido, logo tomou para si a tarefa de ler para ela todas as tardes, depois da escola. Os primeiros dias foram estranhos, tensos. Conversávamos sobre o clima, sobre coisas banais, evitando cuidadosamente qualquer menção ao passado. Mas ambas sabíamos que aquela conversa teria que acontecer eventualmente. Numa noite de outubro, enquanto eu ajudava minha mãe a se preparar para dormir, trocando seus lençóis, ajudando-a com seus remédios, ela segurou meu pulso com força surpreendente para alguém tão debilitado. "Por que você está fazendo isso, Conceição? Por que me trazer para sua casa, cuidar de mim, depois de tudo que fiz com você?" Parei, as mãos ainda segurando o lençol limpo. Era uma pergunta que eu mesma havia me feito muitas vezes nos últimos meses. "Não sei ao certo",
respondi com honestidade. Talvez para provar a mim mesma que sou diferente, que posso quebrar o ciclo, que posso escolher o amor, mesmo quando seria mais fácil escolher o ódio. Ela soltou meu pulso e fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Eu não mereço, disse em voz baixa. Provavelmente não, respondi, terminando de arrumar sua cama. Mas não estou fazendo isso porque você merece. Estou fazendo porque é quem eu sou. Naquela noite, pela primeira vez, ela falou sobre o passado, sobre como conheceu meu pai, tão jovem e bonita, cheia de sonhos. Como engravidou e se casou às pressas. Como ele, incapaz de lidar com a responsabilidade de uma família, começou a beber, a se tornar violento, repetindo o padrão que ele mesmo vivenciou em sua infância. Quando ele nos abandonou, ela já estava quebrada, sem educação, sem apoio familiar, sozinha com uma criança pequena numa época em que mulheres abandonadas eram vistas como párias sociais. O álcool tornou-se seu refúgio, assim como havia sido para ele. E num círculo terrível, ela começou a descontar em mim toda a raiva, toda a frustração, toda a dor que não sabia como processar. Não estou pedindo seu perdão, ela disse, a voz embargada. Sei que o que fiz é imperdoável. Só quero que você saiba que nunca foi sua culpa. Nunca. Era eu. Sempre fui eu. E meus demônios. Sentei-me ao lado dela na cama, meu coração batendo dolorosamente contra minhas costelas. Tantos anos eu esperei por essas palavras, por esse reconhecimento. Agora que finalmente os tinha, descobri que não traziam a libertação que imaginei. Apenas uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido e nunca foi. Também tive meus demônios, disse finalmente. Ainda tenho. Há dias em que acordo assustada, achando que ainda estou naquele armário escuro. Dias em que tenho medo de abraçar minha filha adotiva com força demais, como se o amor pudesse machucá-la. Dias em que me pergunto se não sou apenas uma versão melhor disfarçada de você. Ela segurou minha mão então, seus dedos nodosos envolvendo os meus. Você não é como eu, disse com uma certeza que me surpreendeu. Você conseguiu o que eu nunca pude. Quebrar a corrente. Ver como seu marido te olha, como sua filha te adora. Você conseguiu, Conceição. Você venceu. Nos meses seguintes, enquanto sua saúde declinava rapidamente, construímos uma relação que nunca tivemos. Não era exatamente de mãe e filha. Essas feridas eram profundas demais para serem completamente curadas. Era mais como duas sobreviventes de um mesmo naufrágio, finalmente capazes de falar sobre a tempestade que quase as matou. Ela conheceu minha vida através das minhas histórias. Contei-lhe sobre meus alunos, sobre os métodos de ensino que desenvolvera para crianças com dificuldades. Falei sobre meu trabalho discreto durante a ditadura, ajudando a manter viva a chama do pensamento crítico. Mostrei-lhe os cadernos onde anotava ideias para um livro sobre educação emocional que sonhava escrever um dia. Em janeiro de 1971, num dia abafado de verão, sentamos no pequeno jardim dos fundos de nossa casa. Teresa havia colhido algumas flores e colocado num copo d'água ao lado da cadeira de balanço onde minha mãe passava a maior parte de seus dias agora. Carlos havia saído para comprar os remédios dela e estávamos sozinhas. Sabe o que mais me dói? Ela disse de repente, olhando para o céu azul. Não foram apenas os anos que perdi como sua mãe. Foram os anos que roubei de você como filha. Você nunca teve chance de ser apenas uma criança. Engoli em seco, sentindo as lágrimas pinicarem meus olhos. Não, concordei, não tive. Se eu pudesse voltar atrás, ela começou, mas então parou, sacudindo a cabeça. Mas não posso, não é? Ninguém pode. Não, respondi suavemente, mas podemos seguir em frente. Ela assentiu e ficamos em silêncio, observando um colibri que visitava as flores do jardim. Havia uma paz naquele momento que jamais imaginei possível entre nós. Na manhã seguinte, encontrei-a já sem vida em sua cama. Parecia serena, como se tivesse finalmente encontrado o descanso que o álcool e a culpa nunca permitiram em vida.
Ao lado dela, um bilhete escrito com letra trêmula. Obrigada por me mostrar que era possível amar, mesmo depois de tudo. Siga em frente, minha filha. Enterramos minha mãe num pequeno cemitério próximo à nossa casa. Não havia muitas pessoas, apenas nossa família e alguns vizinhos gentis. No entanto, ao olhar para seu caixão sendo baixado à terra, não senti a conclusão que esperava. O luto que me atingiu não era apenas por ela, mas por tudo o que perdemos. As risadas que nunca compartilhamos, os abraços que nunca trocamos, os "eu te amo" que nunca dissemos até ser tarde demais. Naquela noite, chorei nos braços de Carlos como nunca havia chorado antes. Não pela mãe que tive, mas pela mãe que poderíamos ter sido uma para a outra se nossas feridas não tivessem sido tão profundas, se nossas dores não tivessem sido tão grandes. Você fez tudo o que podia. Ele me consolou, acariciando meus cabelos. Deu a ela paz no final. Não sei se foi suficiente, murmurei contra seu peito. O amor é sempre suficiente, ele respondeu simplesmente, mesmo chegando tarde. Nos anos seguintes, mergulhei ainda mais profundamente em meu trabalho como educadora. A experiência de cuidar da minha mãe em seus últimos meses me mostrou algo importante, que a cura não vem necessariamente do perdão ou do esquecimento, mas da compreensão. De ver o outro ser humano por trás das ações terríveis, de reconhecer os ciclos de dor que se repetem através das gerações até que alguém seja forte o bastante para quebrá-los. Em 1975, com o apoio de Carlos e usando minhas economias, abri um pequeno centro comunitário nos fundos de nossa casa. Uma sala simples, com algumas mesas e cadeiras, livros doados e muito amor. Ali, comecei a atender crianças que mostravam sinais de negligência ou abuso, as mesmas que eu conseguia identificar tão facilmente em minhas salas de aula, porque carregavam os mesmos olhares assustados que vi no espelho durante toda a minha infância. Não era um trabalho oficial. Na época, a proteção à criança ainda era um conceito nebuloso e a interferência em assuntos de família continuava sendo mal vista. Mas, discretamente, oferecíamos a essas crianças um refúgio. Aulas de reforço, atividades artísticas, uma refeição quente e, acima de tudo, um espaço onde podiam simplesmente existir sem medo. Para os pais, apresentávamos o centro como um projeto educacional gratuito. Mas aqueles que estavam dispostos a mudar, a quebrar seus próprios ciclos dolorosos, encontravam também ali orientação, apoio e, quando necessário, ajuda para buscar tratamento para o alcoolismo ou assistência psicológica. Chamei nosso pequeno projeto de Recomeço, porque acreditava firmemente que, não importa quão escura tenha sido nossa história, sempre há a possibilidade de virar a página e começar um novo capítulo. Quando as primeiras crianças que ajudamos começaram a se tornar adolescentes e depois jovens adultos saudáveis e confiantes, senti que havia finalmente encontrado o propósito completo da minha jornada. Minha própria dor se transformou em compreensão, que se transformou em ação, que se transformou em cura. Não apenas para mim, mas para dezenas de outras crianças que, como eu, precisavam apenas de alguém que as visse de verdade. Teresa, já adulta, decidiu seguir meus passos. Formou-se em psicologia e juntou-se ao projeto, trazendo conhecimentos técnicos que complementavam minha abordagem mais intuitiva. Juntas, expandimos o Recomeço para atender mais famílias, criando uma rede de apoio que se estendia por toda a cidade. Em 1979, quando a ditadura começava lentamente a afrouxar suas garras, conseguimos finalmente oficializar nosso trabalho como uma organização não governamental. Isso nos permitiu receber doações, contratar mais profissionais e estruturar melhor nossa atuação. Naquele mesmo ano, Carlos se aposentou da escola e passou a dedicar-se integralmente ao projeto também. Com sua experiência em história e política, ele criou programas voltados para os jovens, ajudando-os a entender seus direitos, a desenvolver pensamento crítico e a se tornarem cidadãos conscientes. Nosso projeto cresceu, floresceu.
O que começou como uma pequena semente plantada na dor estava agora dando frutos que eu jamais poderia ter imaginado. Os anos 80 trouxeram tantas mudanças para o Brasil e para minha vida pessoal. A ditadura militar estava finalmente chegando ao fim. A redemocratização se anunciava no horizonte. Era como se o país inteiro estivesse reaprendendo a respirar, a falar, a sonhar. E eu, aos 44 anos, quando a década começou, sentia uma nova energia fluindo por nosso trabalho no recomeço. Em 1982, recebemos um reconhecimento que jamais havíamos imaginado. Um Prêmio Nacional de Direitos Humanos por nosso trabalho com crianças vítimas de violência. A cerimônia aconteceu em Brasília, e lembro-me de olhar para aquele auditório lotado, sentindo um misto de orgulho e incredulidade. Eu, a menina que um dia se escondeu em cantos escuros de uma casa onde o medo reinava, agora estava ali, sendo aplaudida por ter transformado minha dor em ação. Durante meu discurso de agradecimento, olhei para Carlos e Teresa na primeira fila, seus olhos brilhando de emoção, e senti que tinha feito a jornada completa. Não havia mais aquela menina assustada dentro de mim, ou melhor, ela ainda existia, mas agora estava protegida, amparada, compreendida. Este prêmio, disse ao microfone, minha voz tremendo ligeiramente, não é apenas para nossa organização, é para todas as crianças que ainda vivem no silêncio e no medo, para dizer a elas que são vistas, que são importantes, que merecem uma vida de dignidade e amor. E também é para todos os adultos que carregam em si a criança ferida que um dia foram, para dizer a eles que nunca é tarde demais para recomeçar, para curar, para quebrar os ciclos de dor que passam de geração em geração. O reconhecimento nacional abriu muitas portas para o recomeço. Conseguimos financiamento para expandir nosso trabalho, treinamos voluntários, criamos metodologias para a identificação precoce de crianças em situação de risco. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado em 1990, sentimos que parte de nossa luta finalmente ganhava amparo legal, ainda que soubéssemos quantos desafios ainda estavam por vir. Em 1985, Teresa se casou com Paulo, um psiquiatra que conheceu durante seus estudos. A cerimônia foi realizada no jardim da nossa casa, o mesmo jardim onde, anos antes, sentei com minha mãe em seus últimos dias. Enquanto observava Teresa, radiante em seu vestido branco simples, senti uma gratidão imensa pela vida que construímos juntas. Ela não era minha filha de sangue, mas era minha filha de coração, alma e escolha. Vê-la crescer segura, confiante, amada, capaz de dar e receber afeto sem medo, foi a maior prova de que os ciclos podem ser quebrados. Que as feridas, mesmo as mais profundas, podem não determinar quem nos tornamos. 1 ano depois, nasceu minha primeira neta, Clara. Segurá-la nos braços pela primeira vez foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Aquele pequeno ser, tão perfeito e vulnerável, representava a continuidade de um legado de amor que começou como um ato de resistência contra a dor. Clara seria criada sem os medos que assombraram minha infância, sem os silêncios que me sufocaram, sem as sombras que por tanto tempo escureceram meus dias. Carlos, já com cabelos completamente brancos, tornou-se o avô mais dedicado que se poderia imaginar. Passava horas contando histórias para Clara, construindo pequenos mundos de madeira para suas bonecas, ensinando-a a cultivar as plantas do jardim. Observá-los juntos, aquele homem que havia me ensinado a confiar novamente e aquela menina que representava nosso futuro, preenchia meu coração de uma paz que nunca imaginei possível. Em 1988, Carlos teve o primeiro derrame. Não foi grave, mas foi um aviso. Os médicos recomendaram que diminuísse seu ritmo de trabalho, que descansasse mais. Ele tentou, mas sua paixão pelo recomeço era tão grande quanto a minha. Continuou envolvido, apenas reduzindo suas horas e delegando mais responsabilidades. Nessa época, já tínhamos uma equipe de profissionais dedicados, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados voluntários. O projeto tinha crescido para além de nós, tornando-se uma referência nacional em proteção infantil e apoio familiar.
Era exatamente o que sonhávamos. Um trabalho que pudesse continuar mesmo quando não estivéssemos mais à frente dele. Em 1990, aos 68 anos, Carlos teve um segundo derrame, muito mais grave. Passou semanas no hospital, entre a vida e a morte. Agarrei-me à sua mão dia e noite, falando sobre Clara, sobre nossos planos futuros, sobre o quanto ainda precisávamos dele. Quando finalmente acordou, metade de seu corpo estava paralisado e sua fala comprometida. Os médicos disseram que a recuperação seria lenta e possivelmente incompleta. Carlos, sempre tão eloquente, agora lutava para formar frases simples. Ele, que havia sido meu porto seguro por tantos anos, agora precisava que eu fosse o dele. Reorganizamos nossa casa para acomodar suas novas necessidades. Transformamos o escritório do térreo, o mesmo que anos antes havia sido o quarto da minha mãe, em nosso novo quarto. Contratamos uma enfermeira para ajudar durante o dia, mas as noites eram minhas, cuidando dele, ajudando-o com exercícios, lendo seus livros favoritos mesmo quando não tinha certeza se ele compreendia. Era estranho como a vida às vezes fazia círculos completos. Ali estava eu, cuidando de alguém que não podia mais se expressar completamente, assim como cuidei de minha mãe em seus últimos dias. Mas havia uma diferença fundamental. Desta vez, o amor sempre esteve presente. Não era uma tentativa tardia de conexão, mas a continuidade de um vínculo profundo que havíamos construído ao longo de décadas. Delegamos mais responsabilidades no recomeço, mas continuei envolvida, frequentemente levando Carlos em sua cadeira de rodas para eventos especiais. Ele não podia mais falar com clareza, mas seus olhos, aqueles olhos gentis que me conquistaram tantos anos antes, ainda brilhavam quando via as crianças correndo pelo pátio, quando ouvia suas risadas, quando testemunhava suas pequenas e grandes vitórias. Em 1993, Clara estava com 7 anos e já demonstrava uma sensibilidade extraordinária. Ela passava horas com o avô, aparentemente compreendendo suas palavras entrecortadas melhor que qualquer adulto. Às vezes, sentava-se ao lado dele e simplesmente segurava sua mão, como se entendesse o poder curador daquele contato simples. Um dia, ela me perguntou, com aquela franqueza que só as crianças têm: "Vovó, por que você ajuda crianças que não são da nossa família?" Essa pergunta me pegou de surpresa. Pensei cuidadosamente antes de responder. "Clara, sabe quando você machuca o joelho e colocamos um curativo? Algumas crianças têm machucados que não podemos ver aqui dentro." Apontei para o coração. Machucados causados por pessoas que deveriam cuidar delas, mas que não sabem como. Nosso trabalho é como colocar curativos nesses machucados invisíveis, para que possam cicatrizar. Ela ficou em silêncio por um momento, processando minhas palavras. Então perguntou: "Você tinha esses machucados quando era pequena, vovó?" Senti meu coração apertar. Nunca havia falado abertamente sobre meu passado com Clara. Ela era ainda tão jovem. Mas naquele momento, senti que a verdade, embora simplificada, era importante. "Sim, querida", respondi suavemente. "Eu tinha. E foi por isso que decidi ajudar outras crianças quando cresci, para que nunca precisassem sentir o que eu senti." Ela assentiu com uma compreensão que parecia além de seus anos. "É por isso que você é a melhor vovó do mundo", disse simplesmente, e voltou a brincar. Aquela conversa simples me fez perceber algo importante. Minha história, por mais dolorosa que fosse, não era apenas minha. Era parte de um tecido maior, parte de um legado que estávamos construindo. E pela primeira vez, não senti vergonha de compartilhá-la. Não em todos os detalhes sombrios, claro, mas em sua essência transformadora. Em 1995, comecei a escrever minhas memórias. Não para publicação, mas para deixar um registro para Teresa, Clara e para as futuras gerações de nossa família. Queria que entendessem de onde viemos, quão longe havíamos chegado e como a dor, quando confrontada com coragem e transformada com amor, pode se tornar uma força poderosa de mudança. Escrever foi um processo catártico.
Reviver certos momentos da minha infância ainda trazia lágrimas aos meus olhos, ainda fazia meu coração acelerar como se estivesse novamente trancada naquele armário escuro. Mas agora eu podia observar aquela menina assustada com compaixão, podia finalmente dar a ela o abraço e as palavras de conforto que tanto precisou. Carlos faleceu em 1996, pacificamente em seu sono. Estava com 74 anos e, apesar das limitações físicas dos últimos anos, manteve até o fim aquela luz nos olhos, aquela gentileza no sorriso que me conquistou desde o primeiro encontro. Seu funeral foi simples, como ele teria desejado, mas a quantidade de pessoas que vieram prestar suas últimas homenagens, ex-alunos, colegas professores, famílias que havíamos ajudado ao longo dos anos, foi impressionante. O luto foi profundo, mas não solitário. Teresa, Paulo e Clara estavam comigo a cada passo, assim como a extensa família que havíamos construído através do recomeço. Descobri que o amor verdadeiro não desaparece com a morte. Ele se transforma, se expande, encontra novos caminhos para se expressar. Após a morte de Carlos, poderia ter me afastado completamente do trabalho, aposentado-me para viver uma vida mais tranquila. Muitos esperavam isso de mim, considerando que já estava com 60 anos. Mas senti que ainda tinha energia, ainda tinha mais a oferecer. Em vez de me afastar, redirecionei meu foco. Comecei a trabalhar especificamente com avós que, como eu, estavam criando ou ajudando a criar seus netos. Muitas dessas mulheres carregavam suas próprias histórias de dor, seus próprios ciclos interrompidos ou perpetuados. Criamos grupos de apoio onde podiam compartilhar experiências, aprender juntas, fortalecer-se mutuamente. Em 1998, Teresa e Paulo tiveram seu segundo filho, Pedro. Tornar-me avó novamente aos 62 anos foi uma alegria imensa. Agora eu tinha mais tempo para me dedicar aos meus netos, para estar presente em suas vidas de uma forma que não pude com Teresa quando ela era pequena, devido às exigências do nosso trabalho e da luta contra a ditadura. Clara, então com 12 anos, já mostrava interesse pelo nosso trabalho no recomeço. Às vezes vinha comigo aos grupos de apoio, observava silenciosamente, fazia perguntas perspicazes depois. Não forcei nada. Sabia que cada pessoa deve encontrar seu próprio caminho, mas sentia orgulho ao ver sua sensibilidade, sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Com a virada do milênio, em 2000, aos 64 anos, decidi oficialmente passar a direção do recomeço para mãos mais jovens. Teresa assumiu a coordenação geral, junto com uma equipe de profissionais dedicados. Continuei como conselheira e participando dos grupos de apoio, mas sem as responsabilidades administrativas. Foi uma transição tranquila, natural. Sentia que o projeto havia cumprido seu propósito inicial e agora seguia seu próprio caminho, ajudando cada vez mais famílias, adaptando-se às novas realidades e desafios. O que começou como uma pequena semente plantada na dor, agora era uma árvore frondosa que continuaria a crescer e dar frutos muito além do meu tempo de vida. Na primeira década dos anos 2000, dediquei-me mais à escrita. Além das minhas memórias pessoais, comecei a documentar as histórias de transformação que testemunhei ao longo dos anos no recomeço, sempre preservando a privacidade das famílias, claro. Essas histórias foram posteriormente utilizadas em treinamentos para novos profissionais e voluntários, mostrando a importância do trabalho preventivo e da intervenção precoce em casos de violência familiar. Em 2010, aos 74 anos, tive meu primeiro problema sério de saúde. Um câncer de mama. Foi descoberto cedo, graças à minha diligência com exames regulares. Passei por cirurgia e tratamentos, sempre com Teresa, Paulo e meus netos ao meu lado. Clara, já adulta e cursando medicina, acompanhava cada consulta, fazia perguntas técnicas, pesquisava os melhores tratamentos. Durante a recuperação, hospedei-me na casa deles. Era estranho estar do outro lado do cuidado, ser eu a pessoa vulnerável, a precisar de ajuda. Mas também foi um período de reflexão profunda, de gratidão pela rede de apoio que havia construído ao longo da vida, tão diferente da solidão que marcou minha infância.
Após a recuperação, com uma nova perspectiva sobre a fragilidade da vida, decidi que era hora de compartilhar abertamente minha história. Em 2012, aos 76 anos, publiquei um livro baseado em minhas memórias, Quebrando o Silêncio, uma jornada de dor e redenção. O livro causou mais impacto do que eu poderia imaginar. Recebi centenas de cartas e e-mails de pessoas que se identificaram com minha trajetória, sobreviventes de abuso, profissionais da área de proteção infantil, pessoas comuns buscando compreender seus próprios ciclos familiares. Fui convidada para palestras em universidades, conferências sobre direitos da criança, programas de formação para educadores. Aos 76 anos, encontrei uma nova vocação, a de porta-voz daqueles que ainda não encontraram sua voz, daqueles que ainda vivem presos em seus próprios armários escuros. Clara se formou em medicina em 2014 e escolheu especializar-se em psiquiatria infantil. Quero entender os machucados invisíveis, vovó, disse-me no dia de sua formatura. Quero continuar o trabalho que você e o vovô começaram, apenas de uma forma diferente. Quando Clara anunciou, em 2018, que estava grávida do meu primeiro bisneto, senti uma emoção indescritível. 4 gerações de uma família que, contra todas as probabilidades, havia encontrado o caminho da cura. Uma linha ininterrupta de amor, que começou como um ato de resistência e agora seguia fluindo, natural como um rio. Miguel nasceu em janeiro de 2019. Segurá-lo nos braços, aos 83 anos, foi como segurar o futuro. Olhando para seu rostinho perfeito, pensei na jornada extraordinária que me trouxe até ali. Da menina assustada, trancada em um armário escuro, à bisavó embalando uma nova vida, cercada por uma família construída não no medo, mas no amor. E hoje, aos 85 anos, aqui estou, compartilhando esta história com vocês. Uma história que não começa com "era uma vez" e não termina com "felizes para sempre". Uma história real, com cicatrizes reais, mas também com uma cura real. Se há algo que aprendi ao longo desta longa vida, é que nossas feridas não precisam definir quem somos. Que a dor, quando encarada com coragem e transformada com propósito, pode se tornar nossa maior força. Que nunca é tarde demais para quebrar ciclos, para curar, para recomeçar. E para você que está assistindo, se minha história tocou seu coração de alguma forma, se você se reconheceu em alguma parte dela, seja como a criança ferida ou como o adulto tentando curar-se, saiba que você não está sozinho. Que há caminhos de cura, mesmo para as feridas mais profundas. Que sua história, assim como a minha, ainda está sendo escrita. E que você tem o poder de escolher como os próximos capítulos serão. Obrigada por me ouvirem, por testemunharem minha jornada. A vocês, deixo não apenas minhas palavras, mas minha esperança de que cada criança, em cada canto deste mundo, possa crescer sabendo o que é ser verdadeiramente vista, verdadeiramente amada, verdadeiramente protegida. Por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!